eu esqueci. Mas eu sou gaúcho, então tá longe, hein? São os portugueses aí que colonizaram. Você quer que eu interrompa aqui o compartilhamento para você começar? Depois a gente Não, coloca? não, a gente pode deixar aí. Gente, vamos começar então. Então, bom, em primeiro lugar, a todos uma boa noite, sejam realmente bem-vindos. Eu sou a Ana Cláudia Plihal, junto com o Marcos, com o Luiz, com o Evaristo. A gente coordena e faz parte da Pastoral Projeto Carreira, que está ligada à Paróquia de Santana, aqui da Diocese de Santo Amaro. E o nosso objetivo é justamente juntar, a gente se juntou, né, profissionais, executivos, consultores, empreendedores, católicos, neste espaço de troca de experiência com o objetivo de garantir e compartilhar um pouquinho do que a gente sabe e aprender também com vocês. Porque, ao final de cada encontro que a gente faz, o que a gente mais sente é o quanto a gente aprendeu no convívio e na conversa que a gente acaba tendo com todos vocês aqui, em volta de um tema, esse tema relacionado a algo que possa trazer um engrandecimento e uma contribuição para a formação ou reposicionamento profissional que cada um de vocês possa estar procurando, tá? Então, a gente tenta buscar temas e pessoas que conheçam desses temas para poder proporcionar essa troca que eu tenho certeza que vai ser super valiosa. E como eu falei, então, mais uma vez, todos muito bem-vindos. Esse é o segundo encontro de uma série de 3 que a gente elaborou. Tivemos o primeiro encontro que falou sobre a ferramenta Canvas. Se você não teve oportunidade de assistir, mas tem interesse, ele está gravado e está disponível no Facebook da Paróquia de Santana. A gente está hoje vamos falar hoje com o apoio, né, e com a contribuição aí do Marcos Ferreira e do Luiz Fernando Maida sobre Balance Scorecard, que é outra ferramenta muito aplicada e utilizada no mercado corporativo. E a proposta é que a gente feche esse ciclo de 3 encontros com o tema de Oceano Azul, aí já em janeiro do ano que vem, na linha de, com esses 3 elementos, como é que eu redesenho, né, os objetivos, o formato, ou mesmo as minhas ambições em relação à minha carreira, e começo a colocá-la em prática a partir desse ano que começa logo em breve. Então, como uma pastoral de uma igreja católica, eu gostaria de convidar a todos para abrir esse nosso encontro com uma oração. Concedei-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para modificar a que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. É muito isso que todos nós queremos e que Ele, esse nosso Deus tão bondoso, que nos dá os dons, nos una nessa direção. Como eu coloquei também, hoje, então, a gente vai estar tocando a conversa com o Marcos, quer dizer, eles vão estar tocando, né? Eu vou estar aqui só na retaguarda, ajudando com as perguntas e com algo que possa surgir, mas a gente vai estar aí trabalhando junto com o Marcos Ferreira e com o Luiz, que vão explorar o tema. Gostaríamos muito da participação de todos vocês, faz o nosso encontro muito mais rico quando a gente tem a presença de vocês, a participação. As perguntas podem ser feitas através do chat, eu vou tentar monitorar aqui, mesma coisa para o pessoal que está no Facebook, podem jogar suas perguntas aí nos comentários do Facebook, que eu vou estar olhando e trazendo para dentro da conversa aqui, passando para o Marcos e para o Luiz, ok? Acho que a gente pode mover para o próximo slide, Marcos.
Explicando um pouco melhor, então, o que é o Projeto Carreira, como eu comentei, a nossa grande missão é esse compartilhamento, né? É poder acolher a todos e todas com o coração aberto, independente de suas origens ou credos, e através dessa contribuição que é feita por todos, plantar um pouquinho de esperança para aqueles que estão buscando algo difícil de se encontrar. Meu chefe costuma dizer, né, que procurar um emprego, quando a gente está sem ele, dá muito trabalho, né? E em alguns momentos essa caminhada ela é bastante pesada. Saibam que aqui no Projeto Carreira tem muita gente que está disposta a ajudá-los a resgatar essa esperança no encontro daquilo que vai fazê-los profissionalmente felizes. Então, essa é a nossa missão. E como forma também da gente incentivar um pouco a conexão entre os presentes, né, os paroquianos que frequentam a nossa igreja, mas vocês também, nós decidimos criar um marketplace do Projeto Carreira dentro da página da Paróquia de Santana no nosso Facebook, aonde o objetivo é proporcionar a exposição de produtos e serviços dos nossos paroquianos para outros paroquianos e seus conhecidos, né? Proporcionando aí um movimento econômico do que é produzido pela nossa comunidade para a nossa comunidade. Então, se você tiver um produto e serviço que vocês têm interesse em comercializar, o Projeto Carreira tem essa página dentro do Marketplace, mas também a gente convida muito a todos vocês que queiram consumir, né, alguns serviços e às vezes buscam uma indicação, é um bom lugar para procurar aí um bom profissional para poder te prestar esse serviço ou te oferecer um produto que tenha sido produzido por eles mesmos, né? Então, aí o nosso marketplace da Paróquia de Santana. Eu acho que da minha parte é isso. A gente pode começar, então. Já falei, né, dos nossos 3 encontros, a forma com que a gente concebeu esse fechamento desse ano, mas principalmente o começo do ano que vem, com a ideia de dar subsídios para que vocês possam refletir, né? Final de ano, virada de ano, é sempre um momento que a gente para repensar na nossa vida, é um bom momento para pensar em carreira também. E aí, a partir de janeiro, como eu coloquei, traçar novos rumos para aquilo que precisa ser mudado, melhorado, porque, enfim, estamos em constante transformação. Agradeço mais uma vez o privilégio de tê-los aqui conosco e aí passo a bola para você, Marcos e Luiz. Podem seguir. Obrigada. Ótimo. Bom, como a Ana observou, então, a gente teve o primeiro encontro aqui, que foi a discussão do Canvas, né, onde se trabalhou toda uma questão de proposta de valor. A gente vai, né, fazer uma discussão aqui de como viabilizar esse propósito, e aí, em janeiro, fechando, né, essa trilogia, como é que eu posso me inserir superando algumas barreiras. Vou convidar o Maida aí para fazer essa primeira introdução. Então, da minha parte, é sempre um privilégio poder estar aqui com vocês. Como a Ana colocou, a gente sempre aprende mais aqui nessas interações do que efetivamente a gente, no final, conclui que a gente contribuiu. Mas é sempre uma troca muito gostosa aí com a comunidade. Bom, para mim também é um prazer estar aqui, Ana, obrigado. Assim, eu sempre parabenizo esse trabalho que você conduz. A gente é só um instrumento de poder ajudar o próximo, então, parabéns pela condução, é um privilégio estar aqui com o Marcos, e depois da apresentação do Alexandre, do Evaristo e do Luiz, que aumentou a barra, né? Então, quem não assistiu ainda o Canvas, como a Ana comentou, eu recomendo que vá ver, porque foi muito legal a palestra. Eu divido com o Marcos, porque para a gente falar de Balance Scorecard, vai precisar um pouquinho de conceito, bem pouco, mas para a gente uniformizar aí a base de todos. Então, eu combinei com o Marcos. Eu vou ficar com a parte chata da teoria e ele vai ficar com a parte legal do exercício. A gente não sabe. Eu só espero que vocês levem isso em consideração depois na hora da avaliação, mas eu vou tentar fazer isso de uma maneira bem mais leve, mas eu acho que é importante para a gente ter um entendimento da ferramenta. Marcos, você vai passando aí? Valeu. Bom,
o nome é complicado, às vezes até chato de falar, mas ele foi criado, essa teoria foi criada por dois estudiosos de Harvard em 1986, são mais conhecidos como Kaplan e Norton, né? E, na realidade, a tradução do nome é você ter um uso balanceado de indicadores de performance. E quando fala balanceado, a gente vai ver com a teoria que englobe vários fatores do teu processo de informação e de gestão, né? Então, eles estudaram, eles chegaram à conclusão. Tem uma coisa também importante, a gente pode esperar uma ferramenta robusta, complexa, mas muitas vezes a própria simplicidade de ter uma visão diferenciada sobre um determinado assunto traz a lógica do sucesso. Eu acho que o Balance Scorecard tem um pouco disso também. Não é nada complexo, você pode até olhar e falar, puxa, mas isso é um pouco óbvio, e aí que está a beleza da ferramenta. Ele traz o óbvio de uma maneira estruturada. Então, é exatamente isso que o estudo percebeu, né? Que os negócios que melhor traduzem as suas estratégias de sistema de medição equilibrada, balanceada, eles têm maior efetividade na implantação. Então, se isso é uma verdade, vamos buscar esse equilíbrio ou esse melhor balanceamento dos indicadores de performance do meu negócio. E negócio pode ser uma coisa que você tenha, uma coisa que você está pensando em montar, ou pode ser a sua vida profissional. Teve uma coisa que a Ana, acho que ela não comentou no começo, mas eu me sinto confortável em comentar. Ela falou, aqui são mentores, executivos, profissionais que têm experiência, mas alguns de nós também teve experiência em transição de carreira. Nós também passamos por uma transição de carreira. Então, eu fui um deles. Então, eu me sinto confortável de falar de ferramentas, mas eu entendo que é isso aplicado a uma transição de carreira. Então, eu acho que isso que faz a dinâmica ficar interessante, e é por isso que o Marcos e a Ana disseram que a gente está aqui também para aprender. E por isso que essa interação ela é relevante. Uma coisa que o conceito do Balance Scorecard também ele faz muita menção é que é importante a gente conhecer a performance passada, quer dizer, ter indicadores que mostram o passado, mas você não pode gerenciar nem o seu negócio nem a sua vida olhando só para o retrovisor. Você também tem que controlar e monitorar os promotores que vão trazer os resultados no futuro, até para saber se você está indo em direção ao que você está buscando. Então, quando fala de balanço, um indicador balanceado, é isso. Vamos olhar se o que eu fiz até agora deu resultado, mas vamos olhar também como é que eu estou caminhando para aquilo que é o futuro. E tem duas frases que eu pensei, que eu acho que eles traduzem bem a metodologia que nós vamos falar aqui para vocês. A primeira é do Joseph Juran, também é um especialista em medição. Ele fala o seguinte: quem não mede, não gerencia. E quem não gerencia, não melhora. Conclusão, quem não mede, não melhora. Assim de simples. Então, mostra a importância da gente ir medindo o que a gente vai entregando, fazendo ou colhendo ao longo da nossa vida pessoal e profissional. Já o Kaplan e o Norton, que são os criadores do Balance Scorecard, eles falam que medir é importante. O que não é medido não é gerenciado. É a mesma coisa. Então, a filosofia é: quanto mais eu meço, mais eu acompanho, mais eu melhoro, mais eu progrido. Então, aí vai a receita do Balance Scorecard. Vamos lá, Marcos? A teoria do Balance Scorecard diz o seguinte: a teoria que foi montada mais voltada para negócio. Fala, você tem uma visão e a sua estratégia que vai te levar a essa visão. Então, um bom indicador balanceado, e aí olhando todas as variáveis que podem impactar nesse negócio, ele diz, você deveria ter indicadores que medem o financeiro, que medem a excelência e a performance dos seus processos internos, que mede
tudo que você traz de inovação e de aprendizado para o teu negócio e que meça tudo que vai atender o seu cliente. Então, o conceito, se a gente fosse discorrer do Balance Scorecard para um conceito de negócio, nós vamos falar sobre essas caixinhas. Como nós vamos falar de vida profissional, Marcos, se você puder dar um outro enter, por favor, nós vamos usar o mesmo conceito, só que com uma pequena adaptação. E a gente vai ver que, na essência, é exatamente a mesma. Então, quando você fala da sua vida profissional, da sua carreira, você também precisa medir o que você está aprendendo, o que você está inovando, como você está se preparando. Então, tudo que está relacionado a conhecer o novo, tudo que está relacionado à sua evolução, vão estar nos indicadores de aprendizado e inovação. Como no negócio a questão financeira é relevante, na sua vida pessoal também é. Então, você precisa ter indicadores que permitam você acompanhar as suas finanças pessoais, os seus investimentos, as suas dívidas, onde é que você está aplicando dinheiro, as contas que você tem que pagar. Então, precisa ter os indicadores de finança pessoal. Quando a gente fala de seus processos internos do negócio, no seu caso, a gente faz referência ao título dessa trilogia, que é o você é você se apresentando. Então, quais são os seus processos? O que eu sei fazer bem? O que eu vou vender no mercado? O que eu quero me apresentar? Então, baseado nisso, você vai identificando quais são os indicadores que te ajudam a preencher esse quadrinho. E, no caso do negócio, a gente coloca lá cliente. Aqui eu usei um nome bacana, que é bonito, vocês vão encontrar aí em todo o livro de gestão, que são os stakeholders, que são todas as partes relacionadas. Porque na vida pessoal, é interessante eu medir como é que eu me relaciono com o meu networking. Pode ser ele uma pessoa, uma empresa que vai comprar o meu serviço, alguém que vai me apoiar, alguém que vai me ensinar. Então, é importante que os meus indicadores também me permitam saber como é que eu sou eficiente na construção de relacionamento. E, para concluir essa parte da teoria, a gente fala a medição é parte integrante do seu planejamento. Não adianta você ter um plano bonito, seja para o seu negócio, para a sua vida. Você vai lá, você busca um coach, você busca um processo de outplacement. Se você não está medindo o que isso está trazendo, está melhorando, ou está te convergindo para o seu propósito, está faltando uma parte do seu planejamento. A melhoria, vamos lembrar que se a gente não mede, a gente não melhora. E a melhoria ela acontece com a conjunção de uma visão, né? Onde é que eu quero chegar, em que momento eu quero chegar, quais são as metas que eu vou colocar dentro dessa minha visão e qual é o plano de ação que eu vou fazer. Tem o inverso também, só medir não vai impulsionar nada. Você pode ter um painel de medição excelente que te diz exatamente o que está fosse avançando bem ou não, mas se não tiver uma ação por trás disso, isso não vai te levar a lugar nenhum. Se a gente estivesse numa empresa, inclusive eu já vi isso, exemplos, empresas dedicam uma sala para o painel do Balance Scorecard, uma sala só para isso. Normalmente são 4 paredes, sala, uma parede para cada um desses quadradinhos que estão aí, os indicadores, e essa sala é visitada de tempos em tempos pelo comitê de gestão, que vai avaliando os indicadores e daí vai tirando as ações. Talvez em casa não seja a melhor maneira de fazer, mas tenha guardado, tenha no seu computador, tenha numa folha de papel, para você olhar, para você acompanhar. Quanto mais você vê, mais você entende que distância você está ou quão perto você está da sua meta. É impressionante como o sistema de medição ele tem uma enorme influência no comportamento das pessoas envolvidas. Muito. Seja por estímulo, quanto melhor eu estou, mais eu quero melhorar, ou seja por um alerta.
isso não está funcionando bem, eu preciso avançar. Então, tem um fator motivacional extremamente importante atrás dos seus processos de medição. E, de novo, que a gente já viu, a medição tem por finalidade manter e melhorar os processos. Então, a gente fecha o conceito do Balance Scorecard com essa mensagem. Tem um aspecto, né, Maida, que acho que é legal, que o Maida colocou, a gente pode ficar em dúvidas aqui, né? Como é que eu vejo stakeholder, como é que eu vejo isso que eu desejo? E essa é uma discussão que o Evaristo trouxe com o Alexandre, no Canvas, mostrando isso. Olha, o que eu tenho para oferecer, o que é uma proposta de valor, quem são aqueles que estão associados e relacionados, sejam fornecedores, clientes, né, network. Então, naquela discussão do Canvas, eles trouxeram esse mapeamento geral, né? O que você está comentando é feito esse desenho geral, né? E você comentou das paredes, eles fizeram no mural. E o mural é um aplicativo, como você mencionou, talvez eu não precise pegar a minha sala toda, né? Eu posso ir lá para esse aplicativo e construindo através do mind map, né? Desse brainstorming mental, ou desses registros que foram feitos e que certamente as pessoas vão encontrar um direcionamento de como organizar fazer essa primeira organização usando o Canvas. E aí, uma vez feita a organização, o que é minha proposta de valor, né? O Alexandre fez uma colocação bem interessante, e como fotógrafo, como médico, como advogado, como administrador, você tem milhões. E é muito difícil me posicionar, né, quando não tá claro o que eu estou fazendo, né? O que eu estou oferecendo para a organização. E o Alexandre comentou, né? Ele é um fotógrafo e a proposta de valor deles é evidenciar, colocar em evidência o trabalho do arquiteto, né, nessa representação. Quem conhece as fotos do Alexandre que ele publica, né, e no LinkedIn lá vai perceber isso. E aí ele comentava que com o tempo surgiu uma segunda proposta de valor, que é comercializar essas fotos, né, como uma obra de arte. Então, acho que esse primeiro exercício do Canvas ajuda muito nesse segundo exercício, que é agora, como é que eu faço para isso tudo acontecer, né? Tá fechado o microfone. Essa frase, ela fala por si só, mas ela impulsiona o que nós estamos querendo passar como mensagem, né? Existem 3 tipos de empresas e de pessoas. Essa frase foi de Philip Kotler, né? um dos gênios da arte da estratégia empresarial. Então, tem aquelas pessoas que fazem as coisas acontecerem, tem aquelas que ficam vendo as coisas acontecerem, e tem as que se perguntam o que aconteceu. Aí já foi, quando vê, já foi. Então, o propósito dessa trilogia é aproximar a gente mais da primeira parte, né? Eu acho que tem um aprendizado de ver as coisas acontecerem. Eu acho que se perguntar o que aconteceu não é uma opção, né? E o Marcos vai explorar isso de uma maneira muito legal. Acho que isso não é uma opção. O que aconteceu já foi, e quando você tenta entender o que aconteceu, já aconteceu outra vez. Então, quando a gente, pelo menos, fica vendo as coisas acontecerem, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo e estou me incomodando. Então, já é um passo muito importante. E aí a gente vai para a terceira etapa, acho que é da gestão de vida, de carreira, de negócio, que eu quero fazer acontecer, eu quero ser protagonista. É outra palavra muito... ela pode ser um clichê, mas ela tem um valor muito importante. Você é o protagonista do seu negócio. Então, essa frase chama a gente a pensar como que eu posso ser o protagonista da minha carreira, do meu negócio, da minha vida. Tem um aspecto interessante, né, que a gente convive, né, vê isso acontecendo, e à medida que a gente tem mais histórias e passou por algumas transições e alguns obstáculos, tropeçou algumas vezes, né, a gente vai nesse processo de aprendizagem, dessa diferença de eu estar sujeito a situações e estar ali como coadjuvante, elenco, vítima, né? E eu ser aquele que escreve o roteiro, né? Que toma ação e que é sujeito na situação.
Então, ser sujeito da situação, eu estou dependendo de outros decidirem. Talvez me favoreça, mas é uma possibilidade remota. E eu ser sujeito na situação, eu trago para mim as ações que tornam mais provável, né, o que eu desejo e não necessariamente o que o outro deseja, o que acha que eu quero. Tem essa dissonância, muitas vezes, daquilo que eu quero que alguém acha que eu quero. O ponto inicial aqui de partida, né, seja usando o Canva, seja o instrumento, tem um ponto de partida pessoal e que as organizações também usam, né, a questão da visão. E aí o Joel Baker, quando trouxe esse princípio, né, do que é uma visão, as organizações abraçaram porque perceberam que eu preciso tomar ação, eu preciso ser sujeito, eu preciso estar dentro daquelas, né, que fazem as coisas acontecerem, porque é o melhor espaço que eu posso ocupar. No restante, eu estou sujeito, estou vítima e é muito complicado, né, eu conseguir lidar e fazer as coisas acontecerem. E quando ele chama a atenção, né, o Joel Baker, da visão, ele explica o que é uma visão, que eu acho que aqui a gente começa, inclusive, a nossa discussão do scorecard traduzido, né, para a carreira. Como é que eu faço um balanceamento, né, um quadro de balanceamento, desdobrando as ações necessárias para ter sucesso ou viabilizar a consecução daquilo que eu desejo para a minha história. E o Baker traz um resumo interessante, onde ele diz que a visão é uma combinação. A visão precisa ter um sonho, precisa ser aspiracional, precisa ser inspiracional. Então, eu preciso trazer um sonho para além daquilo que é normal e que é do cotidiano, né, que é ordinário, assim, que é comum. Então, ele diz, sonhe grande. Depois que você sonhar grande, isso não é a visão, isso é um sonho. Para se tornar visão, falta uma segunda parte, que é a ação. Você precisa agir em relação a esse sonho. Se o sonho não tem ação, isso ok, vai ficar sem consecução, é um devaneio. Se eu tenho uma ação e não tenho sonho, é efêmero, porque eu ajo e aí o resultado não é necessariamente o que eu esperava, porque não tem uma coordenação entre sonho e ação. Então, o primeiro aspecto, quando eu vou trabalhar com essas ferramentas, é que eu não vou abdicar desse sonho, desse aspiracional, do que eu desejo, que eu estou buscando. E aí não pode ter restrições, eu tenho que pensar, né, grande, colocar os meus desejos, né, no Canva, você coloca isso, o que eu desejaria. Depois você vai fazendo, desenvolvendo quais são as ações necessárias que asseguram aquela consecução. O que eu vejo muito em carreira? É um exercício que ele é contínuo e ele é interdependente, a gente não sabe bem ao certo se é o sonho que determina a ação ou a ação que determina o sonho. A gente fala que isso ele está entrelaçado, né? Esse entrelaçamento me diz que, indiferente de onde eu começar, a resposta se dá pela análise combinada disso. Por quê? Porque eu vou sonhar, né, estabelecer um sonho gigantesco, e eu vou verificar as ações. Algumas das vezes eu vejo que a ação, ou ela está aquém, né, do que eu necessitaria naquele tempo, ou ela está além. Muitas das vezes eu tenho experiência com profissionais que estabelecem um sonho que para eles é algo muito longo, e quando eles estabelecem as ações, eles percebem que está muito mais próximo do que eles imaginavam. Por outro lado, muitas vezes a gente sonha, né, e quando vai ver a ação requer, e eu preciso avaliar se eu tenho disposição, se cabe na minha vida, na minha agenda, naquele momento, aquela ação. E algumas vezes ela não cabe naquele momento, eu preciso esperar um segundo momento, né? E eu trabalho com alguns executivos e muitas vezes surge uma oportunidade e a pergunta para eles isso cabe hoje na tua vida, né? No momento que você está com família, marido, filho, esposa, e aí eles olham e falam, vai me fazer uma demanda que nesse momento, o seu abraço ele está muito além do que eu consigo. Então, faz uma discussão, né? Estabelece lá acordos e protela ou coloca um pouco mais à frente, tira do curto prazo e coloca no médio. E aí o grau de ansiedade reduz e eu consigo me mobilizar melhor para, quando eu chegar na posição, estar muito mais bem preparado do que eu me precipitar, abraçar talvez um desafio, correr numa direção de um objetivo, acelerando
numa velocidade que vai me requerer algumas questões e que eu não estou muito bem preparado. E quando acontece um caso como esse, e acontece um tropeço, né, e a gente já passou por isso, eu passei por isso, o Maida passou por isso, muitos aqui passaram, quando eu não consigo atender aquilo, às vezes eu tenho que aguardar, às vezes a troca de uma gestão inteira para eu poder voltar à oportunidade, porque fica ali fica aquele retrato ali, aquela marca, né? Olha, não conseguiu dar conta naquele momento. Então algumas vezes esperar 6 meses, 1 ano é muito mais efetivo no longo prazo, porque o caminho se concretiza mais rápido do que eu acelerar e aí não ter resistência suficiente, né, para o processo. Em resumo, a gente traduz isso como sendo a carreira, ela é uma prova de longa distância, uma maratona, não é uma prova de 100 metros. Não resolve dar uma velocidade absurdamente alta, porque ela é uma prova longa, que requer constância, consistência. Então, é preferível ir construindo as bases antes de fazer uma aceleração. Bom, feito essa introdução... Marcos, eu queria só reforçar, acho que você trouxe um conceito muito importante, só para a gente ir alinhando expectativas e ansiedades, né? A gente vê, toda vez que a gente aprende uma coisa nova, seja uma ferramenta, ou a gente conversa, escuta o Marcos falar com toda a experiência que ele tem, às vezes bate uma angústia que pode ser 2 coisas. Uma, nossa, como é que eu não fiz isso até hoje? Ou, puxa, eu tenho que fazer isso amanhã já correndo. Então, acho que o que o Marcos trouxe é muito relevante para a gente ter essa serenidade. Vamos voltar ali na oração inicial que a Ana leu, né? De entender, de aprender, ver como isso se aplica para mim, em que momento se aplica. Então, de novo, o que a gente não pode é ficar vendo as coisas acontecerem. Isso não dá. Ou perguntar o que aconteceu no final de tudo. Mas essa questão de entender, não se culpar porque eu não fiz, se eu não fiz até hoje, é por isso que não deu certo, não é uma verdade. E também não é uma verdade que você sair correndo amanhã fazendo, também vai resolver. Então, a gente costuma brifar isso para não criar uma ansiedade de que essa é a solução dos problemas. Vocês vão escutar isso, vocês vão escutar o Canva, vocês vão escutar o Oceano Azul, vocês vão ver outras ferramentas, vocês vão conversar com o seu network. Então, você sabe o que é melhor para você naquele momento. Você sabe o que tira você da situação de perguntar o que aconteceu ou eu só estou vendo as coisas acontecerem. Então, acho que o que o Marcos trouxe é muito relevante nesse momento. Boa, Marcos. Vamos aproveitar agora, o Carlos levantou a mão. Carlos, você quer fazer a sua pergunta, a sua contribuição aqui na nossa conversa? Carlos Cardoso. Seu microfone está fechado, Carlos. Abriu e fechou de novo. Quase saiu a voz. Está dando? Agora sim. Não é que aqui está aparecendo como que está unmute, né? Não, mas era só sem atrapalhar o ritmo aí, que eu estou achando interessante trazer conceitos de empresa para a vida pessoal, né? Eu queria só, não sei se é o momento, mas trazer um conceito que acho que ajuda bastante na questão, no conjunto do que vocês estão trabalhando aí, Canvas, a Balance Scorecard, Oceano Azul, que é o conceito de tudo na vida são problemas para resolver. Quer dizer, você sai da cama, tem problema para resolver. Existem 2 classificações para esse tipo de problema. Se ele é fácil ou se ele é difícil. E o outro é se ele é simples ou se ele é complexo. O que é o simples e o complexo, que é diferente de fácil e difícil? O simples é quando você precisa de uma só disciplina para resolver. E complexo é quando você tem um problema que você precisa de várias disciplinas para resolver. É um problema
multidisciplinar, né? Então, precisa de um sociólogo, psicólogo, engenheiro, advogado, senão não resolve. Quer dizer, o conjunto das competências para resolver o problema complexo é heterogêneo. Ele tem um espectro amplo. E o problema simples, eu posso ter uma junta de médicos, eu posso ter um grupo de advogados, mas é um sistema relativamente homogêneo em termos de capacidade de resolver, né? Então, por que eu estou colocando isso? Para dizer o seguinte, os problemas fáceis e os simples, que são fáceis, e os complexos, que são fáceis, o computador vai tomar conta rápido, a inteligência artificial vai varrer do mapa. Então, aí você sobra dois tipos de problema, que são todos para trabalho coletivo em grupo, ou nos problemas difíceis, simples, com uma junta de profissionais da mesma competência. Agora, qual a diferença? Você não resolve sozinho. O coletivo é que manda. Então, você vai ter que trabalhar de forma cooperada com uma junta de engenheiros ou com uma junta médica, porque tudo que for de trabalho individual, a máquina vai tomar, né? A menos que seja um pintor, alguém criativo que produz sozinho, né? Um cientista que fica lá pesquisando. Mesmo assim, é difícil. Agora, o grande campo de trabalho para as empresas é o complexo difícil. Que aí, por que eu lembrei disso? Quando o Maida falou da sala do cockpit. A sala do cockpit é para a informação do coletivo e não de alguém só. Então, acho que era essa a contribuição aí. E obrigado pela janela aberta. Obrigada, Carlos. Obrigada. Eu não falei que era um motorista? Então, olhando, né, esse conjunto dessas discussões, tem um aspecto aqui do BSC, né, que sustenta essa discussão da necessidade de ter essa medição, esse desdobramento da estratégia, né, para ações menores que nos ajudam a ter maior controle. Ele se dá porque o Kaplan e o Norton, durante as suas pesquisas lá na universidade, eles perceberam que mais de 70% das estratégias das organizações, e de grandes organizações, né, altamente profissionais, com executivos dedicados a isso, falhavam. E a pergunta deles é: como é que eu posso ter tanto profissional tão bem preparados, que dominam tanto o tema, e mesmo assim as estratégias, em alguma medida, ou em grande medida, elas falham? E eles perceberam isso. Não está claro, eu faço uma estratégia, mas eu não faço um desdobramento necessário em que trabalhando as partes, medindo e controlando, eu consiga assegurar que, diante de cenário e contexto, que há uma mudança naquilo que foi que era esperado, eu consigo corrigir rotas. E, às vezes, eu posso ter uma aceleração na minha estratégia, ou eu posso ter que fazer um movimento de mudança na rota no tempo. Isso acontece na carreira, né? Então, a gente viu aqui vários cenários em que muitos entendiam que, né, toda a situação que a gente passou aí nesses últimos 2 anos, que era muito crítico. Numa reunião ano passado com vários CIOs, que são executivos de tecnologia, eles diziam que já tinha uma tecnologia, né, para fazer o que a gente faz hoje, que para a gente pareceu muito rápido. Eles diziam que nós já tínhamos pronto. É que toda a expectativa e o planejamento é que levaria 5, 6 anos para superar a resistência a fazer o uso nessa intensidade. E realmente a gente sabe que isso é gradativo. Entretanto, teve uma circunstância que mudou e que obrigou a gente a fazer o uso sem negociação. A gente teve que abandonar algumas resistências e aprender a fazer o uso. E isso acelerou esses processos todos. Então, eu tenho situações, né, circunstâncias, que, se eu tenho meu planejamento, eu percebo que elas favorecem, e eu consigo tirar proveito disso porque eu sei onde elas aceleraram que objetivos. Em outros casos, eu percebendo que criou-se um obstáculo, eu deixo de insistir e ficar batendo naquele obstáculo e eu consigo contornar. Então, diante disso, eles criaram o BSC.
Nessa linha, né, de pensar essa questão de planejamento e o quanto que elas eram efetivas, teve uma pesquisa de Harvard em que eles fizeram com os alunos de MBA. Então, eles trabalharam os alunos de MBA, fizeram uma entrevista com esses alunos, perguntando qual que era a razão deles estarem fazendo aquele curso na universidade, né? Terem procurado Harvard para fazer esse estudo. E aí, deixa eu pegar aqui. E diante disso, 83% desses alunos respondeu que estava ali dado a legitimidade desse programa. Então, assim, eu estou aqui porque é o curso de Harvard, né, tem uma legitimidade no mercado. 14% desses alunos responderam que aquele curso assegurava o que eles necessitavam, para uma posição gerencial ou executiva, né? Gerencial ou executiva. 3% daqueles alunos indicaram que era uma ação dentro de um plano de longo prazo, ou seja, era uma primeira ação que assegurava que eles tivessem condições para poder ir para o estágio seguinte, para lidar com a complexidade, como o Carlos disse, ter uma visão mais ampla, que os prepararia, então, para fazer um movimento de médio prazo para uma posição executiva e de longo prazo para um nível de complexidade maior. Bom, então esse foi o resultado que eles tiveram na pesquisa. Eles acompanharam esses alunos, né, durante 15 anos. O que eles perceberam 15 anos depois, aproximadamente 15 anos depois? Que os 14% daqueles alunos, eles tinham um indicador de sucesso, que aí sucesso a gente entraria aqui em realização, remuneração, felicidade, diante de outros temas, até 3 vezes maior que os 83%. Então, ou seja, aqueles 14% que tinham uma ideia, né, da importância daquele curso, tinham aí 15 anos depois, tinham até 3 vezes mais sensação de sucesso, realização, remuneração e tudo mais. Os 3% tinham até 10 vezes mais essa sensação, né, esse indicador de sucesso maior, né, o indicador de sucesso, ou seja, remuneração, realização, felicidade. Um outro aspecto que foi interessante é que 95% que esses 5%, né, dos candidatos, que era os 3% mais uma parte dos 14%, eles detinham um total cash, né, que tinha o total cash, que é um total de remuneração, que representava mais de 75% do restante todo, dos outros 95%. Então, o que eles perceberam é que se eu tenho essa visão de longo prazo, né, se eu tenho uma visão, esse sonho, e eu estabeleço ações, eu vou determinar qual que é a contribuição daquele objetivo naquele momento, e eu consigo explorar melhor esse objetivo dentro do meu conjunto. Então, né, se a gente fosse aqui para o Balanced Scorecard, e aí eu fiz um desenho aqui para a gente lembrar, a gente poderia pensar e se perguntar, mas esse estudo que Harvard fez, ele é semelhante ao que a gente tem visto no Brasil? E sim, né, eu fiz pesquisa aqui em várias universidades, alunos de graduação, alunos de MBA, eu acompanhei durante 5 anos, né, quase 3 mil alunos, e isso foi muito, muito semelhante, né? Eu diria que até a gente tinha alguns indicadores, dependendo do grupo, até um indicador até um pouco inferior, eu tinha menos de 3% de alunos. Quando a gente ia para alguns grupos mais que tinham uma base mais sólida de construção, esse percentual aumentava um pouco. Mas tem um aspecto que, de qualquer forma, se a gente olhar, ele vai trazer esse indicador, ele é muito semelhante.
Aqui no Brasil, a gente tem uma explicação, né? Assim, olha, talvez, né, esse indicador ele seja tão representativo em termos de 83%, porque aqui talvez eu tenha, né, um grupo grande, 80%, 85%, que segue, né, aquele adágio, né, tem por lema o adágio, né, aquela máxima de um filósofo brasileiro, de um pensador. E esse pensador diz o seguinte, vamos lá, deixa eu tirar aqui a anotação. Ele diz assim, deixa a vida me levar, né? Então, vida leva eu. E a vida leva, só que às vezes ela leva para um lugar, né, os ventos sopram para um lugar que não é bem o lugar, a direção que eu queria, me afasta do meu objetivo. Então, aqui uma brincadeira, claro, né, para dizer isso. Eu não posso deixar que a vida me leve, né? Eu tenho que, no melhor das minhas hipóteses, trazer para o meu controle as ações que asseguram o resultado que eu desejo. E o resultado que eu desejo não vai acontecer porque eu quero, vai acontecer porque eu agi nessa direção. Então, como é que a gente trabalha aqui? Como é que a gente trabalha alguns aspectos que nos permitem, então, tomar algumas ações que vão assegurando isso? Né? Eu vou passar aqui para o Maida agora, que aí o Maida tem algumas dicas bem legais aqui. Maida, na realidade, obrigado, Marcos. De novo, né, a teoria lá do filósofo brasileiro no final vai perguntar o que aconteceu, né? Você deixa a vida te levar, você vai só estar perguntando o que aconteceu. Mas aqui a gente quer fazer um exercício, isso é muito usado também numa lógica empresarial e vale também para a sua vida, né? É um pouco... Quem conhece a história do Merlin, né, do mago Merlin, o que ele fazia, né? Ele ia lá na frente, ele chegava lá na frente, e aí era mais fácil, lá da frente ele construiu o caminho para chegar lá. Então, o Canvas ajuda isso, e o Balance Scorecard também ajuda. Vamos lembrar daquela parte que fala, não adianta só ficar olhando o passado, mas também tem que me permitir ver como eu estou caminhando para o futuro. Então, a gente deixa aqui como uma referência, como uma ferramenta que pode ser usada na carreira de vocês, na vida de vocês, é a visão do Merlin. Então, imagina você se transporta 5, 10, 15 anos lá na frente e você começa a escrever. O que está escrito aqui é mais uma referência, eu brinquei com isso, aliás, isso tem que ser frases pessoais mesmo. Quando você chegar lá na frente, o que você está vendo lá? Né? Então, por exemplo, poxa, eu falo, puxa, eu tinha plena convicção que era aqui mesmo que eu queria chegar. Olha que bacana, eu cheguei onde eu queria chegar. Então, se você tem essa convicção hoje de onde você quer chegar, como é que você faz para, quando chegar lá na frente, você ter chegado por essa convicção? Pode ser um valor para você lá na frente. Olha, eu cheguei aqui porque eu fui humilde o suficiente para me envolver com as melhores pessoas, me relacionar com os melhores profissionais e conseguir fazer as melhores parcerias possíveis. Bom, se isso lá na frente para você é uma referência e é um fator de sucesso, vamos voltar lá, a gente vai ligando, né, com a conversa. Então, o Marcos acabou de dizer lá algumas referências de sucesso, foi só para ilustrar a pesquisa da Harvard, mas se lá na frente isso para você é um valor, então como que você está medindo se você está se envolvendo com as melhores pessoas, se você está se relacionando com os melhores profissionais e se você está fazendo as melhores parcerias possíveis? Né? O que o Cardoso falou do problema, tem aqui uma frase, né? Imagina, você chegou lá na frente e você fala assim, sempre que surgiram problemas, seja nos meus negócios, na minha vida pessoal, eu procurei focar na solução e não no problema, como a maioria faz. Então, se você quer ver isso lá na frente, não adianta você estar sentado chorando, reclamando do problema. Não vai estar coerente com aquilo que você quer lá na frente. Então, tem mais alguns exemplos aqui, e de novo, cada um tem a sua visão Merlin, cada um tem a sua régua de o que é sucesso para mim, na vida pessoal, familiar,
religiosa, profissional, social. Então, o convite é: você fez o seu Canvas, você vai construir a sua visão, como o Marcos também explicou, mas dá um pulo lá na frente e olha o que vai fazer você sentir uma pessoa de sucesso exitosa. Traduz isso nas frases e assegura que os seus indicadores estão medindo isso. Então, acho que aqui fica mais o exemplo, a reflexão, mas a questão dessa filosofia do Merlin, para você olhar o negócio lá na frente e construir o caminho até lá, ele é muito poderoso também. Então, fica aí a sugestão de vocês irem construindo as suas frases de sucesso. Olha, deixa eu aproveitar, o Roberto levantou a mão faz um tempinho, não sei se o Roberto já foi respondida a sua pergunta, mas se não foi, aproveita e abre seu microfone e faz a pergunta. Vocês estão me ouvindo? Que meu microfone estava com problema. Deixa eu só questionar, porque pelo seguinte, o que o Maida falou do scorecard, eu conhecia ele realmente, acho que desde 1990, porque a empresa utilizava não com um intuito de carreira, mas um intuito de medir outras performances da fábrica. Na faculdade, eu entendo que eu consigo fazer um scorecard. No meu trabalho e na minha vida profissional, eu entendo que eu consigo desenvolver um scorecard. Mas a minha dúvida é se numa entrevista eu vou com o meu scorecard embaixo do braço ou eu apelo só para o meu currículo, resumidinho, para não assustar ninguém na entrevista, né? Porque, de repente, eu posso ser cobrado por ele. Ele é uma ferramenta de uma entrevista, por exemplo? Eu vou volto a dizer, nós passamos por isso também, tá, Roberto? Então, eu acho que ele é extremamente relevante, mas tudo isso que nós estamos fazendo aqui são ferramentas suas. São ferramentas, o Canvas é seu, o Balance Scorecard é seu, quando a gente for falar do Oceano Azul é seu. É claro que tem pessoas que influenciam, inclusive no exercício do Canvas, foi perguntado isso, mas eu faço sozinho, eu escuto outras pessoas, tem que ter. Mas, quando você vai para uma entrevista de emprego, ou qualquer que seja ela, Roberto, o que o interlocutor quer saber é o que você contribuiu para aquele programa ou aquele problema que ele tem na frente dele. Ele quer saber quanto que você é a pessoa certa para estar sentado naquela cadeira. Como é que você demonstra isso? Primeiro, a experiência. Eu já vivi esse problema, ou vivi problemas parecidos, e é assim como eu ajo. Foi isso que eu fiz. Para a coisa ficar robusta, o que trouxe de valor, quais foram os resultados disso, é o que está no teu painel de medição. Então, é de lá que você vai pensar. Tem algumas ferramentas. Depois, se você quiser, você me procura no LinkedIn, me escreve. Tem uma ferramenta que chama SWOT, né, que você monta ao longo da sua carreira algumas situações, você põe qual foi a situação, qual foi a oportunidade, qual foi a ação e como é que você resolveu o problema. Então, claro, você vai para uma entrevista, você vai com algumas situações já na sua cabeça e os indicadores, seja da sua vida pessoal, profissional, o que você entregou, ele é que vai reforçar a sua teoria. O que você diferencia numa entrevista, e eu já tive dos dois lados, sendo entrevistado e entrevistando, o que você diferencia é o cara que traz de uma maneira sólida uma proposta para a questão que está na mesa, mas com fatos e com dados. Com fatos e com dados. E o Balance Scorecard vai ajudando você a construir os seus fatos e os seus dados. Assim que eu vejo. Mas essa é uma visão muito pessoal minha. Talvez o Marcos possa complementar com a visão dele. Não, tá perfeito. Acho que é essa abordagem. Ele serve como uma referência, por exemplo, se você vai na entrevista, o Balance Scorecard te dá um mapa, né? Ele te dá uma visão do todo das concatenações. Então, imagina que eu pergunte... E aí são algumas perguntas, né? Muito retóricas, no sentido de que ela não quer a resposta efetiva, ela quer ver como é que você articula em cima disso. Então, ele pergunta
o que você está imaginando, o que é importante para você estar aqui nessa posição na organização? Né? E aí você pode dizer, olha, é importante porque vai me trazer um conhecimento, que é esse conhecimento, eu vou poder alocar aqui a minha experiência, esse resultado que eu tive. Quer dizer, você pega o Balance Scorecard, que é a concatenação disso, e explica a importância dessa posição no teu plano, na tua visão. E se a minha empresa, né, se ocupar uma posição na minha organização, eu imagino você como entrevistador, se alguém te coloca de uma maneira que te dá segurança que aquela posição que ele vai ocupar na tua empresa é tão importante para ele e que o realizará, certamente você vai contar com alguém mais engajado para manter, para oferecer, porque ele vai querer também estar ali junto com você. Então, traz essa segurança. Por outro lado, pode vir a pergunta dizendo, me fala os teus pontos fracos. E aí eu posso dizer, olha, um dos meus pontos fracos aqui é que eu não tenho o domínio do inglês, por isso que eu já fiz a matrícula, estou iniciando, estou no espaço intermediário, esse é um objetivo importante, porque eu quero... Quer dizer, você dá uma resposta que é o que o entrevistador quer saber, se você efetivamente tem aqueles recursos suficientes para dar conta dos problemas que vão se apresentar para você. Né? E o que o Maida disse essa tua história de entregas, que ela é importante, não é o que eu penso, olha, eu sou um cara muito bom, tá, mas agora me fala das conquistas que você fez, porque eu é que vou abstrair disso as competências que garantiram que você tivesse sucesso. Então, a gente sempre recomenda, conta os casos, né? Indica para mim qual foi o problema os 3 principais problemas que você enfrentou nos últimos 2, 3 anos, quais foram os 3 principais resultados, qual foi a tua maior contribuição, o que você aprendeu. Então, daí eu posso abstrair, né? Mas aí eu acho que o Maida contemplou bem aí a discussão. Eu sei que o Jorge já está com a mão levantada, não sei se ele pergunta agora ou antes. Jorge, você quer emendar a pergunta ou a gente avança? O que eu ia falar é o seguinte, eu ia mais complementar. Eu trabalho numa HR-Tech, então eu trago soluções de RH tecnológico, para o RH tecnológico, no caso. E tudo que vocês falaram aí, eu tenho dados de mercado que confirmam. Por exemplo, um desafio do RH hoje é dados, é vender a ideia de dados numa reunião de diretoria. Os meus clientes, por exemplo, a maioria não tem essa visão de dados. Então, é um fator importante do mercado. Não tem a cultura de dados. Até quando eu vou vender a minha solução, o desafio maior não é o budget, não é o orçamento. É convencer a cultura da necessidade da solução, de ter dados, o people analytics e tudo. E nesse mesmo gancho, falando na visão do candidato, eu vejo também nas minhas conversas do mercado que muitos candidatos esquecem de fazer o dever de casa, de se capacitar dentro da empresa, terceirizam a carreira para a empresa onde trabalham. E só vai se dar conta que deixou o tempo passar quando perde o emprego. Eu vejo isso muito também no mercado de RH e no geral, né? Terceirizar o desenvolvimento para a empresa. É um erro muito grande ainda, embora pareça que a tecnologia traz muitos avanços, mas a parte cultural ainda está muito aquém desse avanço da transformação digital. Legal, obrigado aí pela contribuição. A gente fez um percurso um pouquinho longo para chegar aqui no desenho do BSC, porque eu acho que é importante o que o Maida trouxe a princípio, que eu preciso entender o conceito, a definição, né, o significado, antes de preencher o formulário. Né? A gente não quer preencher uma ferramenta, botar os dados, a gente quer entender qual que é a razão, né, e o significado de colocar esses dados. Eu sugiro sempre a gente fazer uma divisão de curto, médio e longo prazo. E aí dividir aquilo que é formação e conhecimento, que eu tenho planos e que é requerido, o que a minha carreira e o desejo que eu tenho de carreira requer. Por outro lado, eu não posso esquecer aquilo que é pessoal e família, porque é a razão de ser, né? Muitos de nós aqui, né, já fizeram aqueles planos de início de ano, e aí é bem legal essa conversa, porque acontece sempre. Então, no início do ano, a gente começa dizendo, olha, eu preciso entrar, né, me condicionar, ter uma melhor saúde. Então,
eu vou me matricular na academia, né, para treinar, vou lá para natação, vou para, né, para fazer fortalecimento, fazer pilates. Então, matriculo na academia, mas eu também sinto a necessidade que só inglês não é suficiente, eu vou ter que aprender um espanhol, né, aprender o mandarim, né, os mais audaciosos, o francês, e aí eu vou lá e me matriculo naquele curso. E tem uns livros que eu preciso ler, e aí eu vou lá e compro aqueles livros, boto, e aí vai passando, né? E aí eu também preciso especializar, e aí eu matriculo especialização. Aí chega lá, janeiro, fevereiro, eu levanto, né, às 4h30 da manhã, vou para a academia, chego da academia, faço curso de espanhol, saio do curso de espanhol, vou trabalhar, saio do trabalho, vou para aquela especialização, meia-noite, né, eu chego em casa, eu vou dormir 4h30, aí daqui a pouco eu começo a olhar que eu já não estou conseguindo atender bem as aulas, não consigo fazer as entregas dos exercícios da aula, né, do curso de espanhol, academia, eu acordo de manhã, dou uma olhadinha, e não, mais 5 minutinhos, quando eu vejo passou 1h30, aqueles livros estão lá ainda na sacolinha, né, da editora que me entregou fechado, quer dizer, a gente não dimensionou isso muito bem. Então, e só que acontece também que algumas vezes eu vou trabalhando, vou fazendo isso tudo, a minha agenda está cheia, aí eu paro e pergunto, para que tudo isso? Gente, para que eu estou me trabalhando, me estressando? Para que tudo isso? Porque faltou essa coluna da razão de ser, né, do que eu estou desejando para mim. Isso é muito forte, então eu tenho que ter sentido. Olha, eu estou fazendo isso em razão do que eu quero ter uma previdência melhor para minha família, né, para o meu filho, para minha filha, e aí eu olho para aquilo e às vezes eu quero ficar mais 5 minutinhos na cama, eu olho e falo, se eu ficar mais 5 minutinhos, eu vou comprometer isso que é importante, aí é a razão de ser, né, esse motivador que faz a gente fazer algum sacrifício. E aí, certamente todos aqui já passaram por isso, que às vezes eu olho, né, aquele trabalho e falo, não sei se eu queria estar aqui, mas deixa eu primeiro, né, me recolocar antes de fazer um movimento que tem uma razão de ser pessoal. Bom, então eu divido esses três caminhos que dá conta, na maioria das vezes, das ações que eu tenho em termos de olhando projeção de transição de carreira, de um processo evolutivo na própria organização, para uma consultoria, para um trabalho empreendedor, etc. Aqui é coordenar e concatenar essas ações. Bom, por onde eu começo, Marcos? Por qual coluna? Dá para escolher aqui aquilo que para você está mais certo, está mais já seguro. Então, você pode partir do Canvas dizendo, olha, eu posso começar por onde eu tenho mais segurança, que já está mais definido. Eu posso começar no longo prazo, posso começar no médio ou no curto. Quando começa no longo, eu pergunto assim, esse objetivo que eu estou estabelecendo, como que eu viabilizo? E aí, a resposta de como eu viabilizo, ela vai estar para baixo. Como? Como é que eu viabilizo longo prazo? Garantindo que eu tive sucesso no médio prazo. Como que eu garanto que o médio prazo vai acontecer? Se eu fizer bem o curto prazo. Quando eu começo no longo. Então, eu coloquei o objetivo de longo prazo quitar meu apartamento, eu ter a previdência para o meu momento de transição, né, para aquele período em que, preponderantemente, o meu tempo é lazer e não trabalho, né? Então, agora, como é que eu consigo isso? Aí eu tenho que voltar e ver a questão financeira, a questão do meu trabalho, né? O quanto que essa posição que eu estou hoje, né, ela assegura que eu acelere esse processo, o que eu preciso em termos de formação que me garanta que com 10, 15% do meu tempo eu consiga atuar e ter uma remuneração que faz sentido naquele momento. Então, como que eu faço o longo prazo? Como é que eu garanto que o longo prazo aconteça? Garantindo que o médio prazo suceda. Como é que eu garanto que o médio prazo aconteça? Se eu tiver uma ação de curto prazo que dê sustentação nele. Agora, eu posso começar do curto prazo, e aí eu vou começar do curto. Quando eu começo do curto prazo, eu pergunto, para que eu estou fazendo isso? Então, para que eu faço o curto prazo? A resposta do para que eu faço o curto prazo, ela, então, vai estar no médio prazo. Eu faço o curto prazo para garantir que o médio aconteça. Eu faço esse médio para que o longo prazo aconteça. E aí, indiferente por onde eu comecei, eu tenho que fazer esse processo contínuo. Então,
eu tenho que dizer, olha, eu estou fazendo esse curso, vou me matricular nesse curso de especialização, porque isso me garante um objetivo de consecução de médio prazo. Esse objetivo de médio prazo, combinado com os demais, me assegura o longo prazo. Aí eu venho e pergunto, mas como que eu viabilizo isso? A resposta necessariamente tem que estar no médio. Então, as respostas têm que estar concatenadas, elas precisam me assegurar isso. O outro ponto é que eu não trabalho as colunas de maneira isolada, né? Porque elas não são isoladas. Então, imagina que um de nós aqui diga assim, poxa, tem tanto programa de gastronomia, as pessoas cozinham, eu quero fazer também gastronomia. Aí eu vou decidir, se gastronomia é um plano pessoal que eu estou fazendo, ele vai entrar nesse meu plano pessoal. A pergunta que eu faria aqui é qual que é a contribuição desse objetivo para os demais? E aí vem um ponto, todo objetivo, ele precisa ter uma relação com outras esferas do meu plano. Então, a gastronomia, ela é importante na medida em que ela contribui, por exemplo, para um aspecto da minha carreira, e que também me dá sustentação para alguma formação, porque eu quero ir vou fazer no Brasil e depois vou para a França para fazer lá uma especialização, né? Ou vou para a Inglaterra fazer especialização em brand, né? Então, ok, onde que ele está contribuindo? Agora, se a gastronomia ela é algo pessoal, eu posso verificar em termos de carreira dizendo, né? O Jorge estava comentando lá que ele está na área, né, de dados de RH. Imagina que eu estou aqui na área de gestão de pessoas, de consultoria, eu posso dizer, eu vou fazer gastronomia, que é algo pessoal meu, mas tem uma rede, um networking aqui, que é bem interessante num segmento que eu não tenho presença. Então, esse curso de gastronomia vai contribuir para o meu network num segmento novo. Então, eu vou fazer a gastronomia, mas se esse curso de gastronomia ele tem um outro objetivo de médio prazo, que é ampliar o meu network num segmento novo, eu vou interagir com as pessoas do programa. Eu não vou assistir a aula e vou embora. Eu vou assistir, eu vou compartilhar com eles, eu vou me reunir com eles para pensar um prato novo, eu vou verificar como é que é essa realidade deles, vou visitar o restaurante que eles trabalham, e aí eu vou começar a entender como é a dinâmica deles, dizendo, poxa, tem algumas oportunidades aqui. Então, eu vou verificar se ele cabe no pessoal e, eventualmente, se gastronomia não precisa estar no pessoal. Eu posso movimentar e dizer, na verdade, ele é um programa de formação que eu estou fazendo, porque ele vai me preparar e me assegurar, deixa eu lembrar, ele vai assegurar que eu consiga, a partir desse curso, me posicionar melhor num novo segmento, né? Ou, por exemplo, eu ir trabalhar numa grande rede de alimentação, né? Uma rede de grandes restaurantes, de hotéis, e eu vou ser o cara que vai trabalhar na parte de gestão de pessoas ou de dados, mas que conhece uma realidade do que se passa num espaço importante deles. Essa concatenação é que ela é determinante. Então, vejam só, todos nós aqui vivemos um período em que a gente tem grandes desafios, a gente não tem tempo para tudo que a gente precisa. Portanto, toda vez que eu estabelecer um objetivo, esse objetivo necessariamente precisa contribuir para 2, 3 outros objetivos que eu tenho. Então, muitos me consultam, né? Olha, eu quero fazer uma pós-graduação, Marcos. E aí, né, por fato de estar em escolas de negócio e tudo mais, quero fazer uma pós-graduação. Falo, legal, né? Me fala qual é a contribuição dessa pós, o que ela vai contribuir? Não, ela vai contribuir, porque com essa pós-graduação eu me qualifico talvez para fazer mais à frente, eu poder ir para um mestrado profissional. Poxa, é verdade, ela tem, né, ela vai te permitir pensar nisso. Porque essa pós-graduação, ela também vai te possibilitar, nesse pensamento de mestrado profissional, de você poder atuar em outros segmentos. Por exemplo, você pode atuar, né, ter uma participação, ser um profissional CLT na tua organização, mas você pode também passar a ser docente, né? Ou você pode se preparar para atuar como consultor, e aí começar a construir uma carreira de consultor, que pode estar aqui, ou ela pode ser um novo
um novo objetivo de curto para longo prazo, para médio para longo prazo, aí precisa avaliar, né, cada um, para eu, então, atuar como consultor com muito mais relevância no mercado. Bom, essa ação aqui, trabalhar como consultor, alguns aqui vão achar que isso resolve, eu vou tomar cuidado, né? Mas ser um profissional, crescer na minha empresa, né, assumir outras posições, ela pode me garantir alguns aspectos importantes aqui, né? Um aspecto que ela pode me oferecer é uma gestão pessoal do meu tempo, ou seja, eu passo a fazer gestão do meu tempo, o tempo que eu quero estar atuando e o tempo que eu quero dedicar para alguma outra atribuição, alguma outra atividade. Então, eu faço uma gestão do meu tempo. Alguns acreditam, eu vou colocar aqui, né, mas cuidado, porque isso pode parecer uma ilusão, vai acelerar a minha previdência. Então, eu tenho que me perguntar se isso vai acontecer efetivamente, depende do mercado que eu estou aqui, né? Então, veja só, o que eu coloquei aqui, que uma ação de pós-graduação, ela me assegura um mestrado profissional, esse mestrado profissional, por sua vez, me permite fazer uma contribuição aqui, em que eu seja um profissional que começa a ter uma relevância maior na empresa, porque eu passo a dominar assuntos, né, que os meus pares, costumeiramente naquela posição, não dominam. Isso pode me alavancar, seja para consultor, ou pode me alavancar para uma posição superior, e isso me gera aqui alguns benefícios pessoais, além da realização. Bom, se eu quero isso, a pergunta aqui seguinte que eu faço qual a instituição que te oferece, te dá essa segurança? Porque se você quer ir como consultor, você vai ter também que ter em conta a construção aqui de uma rede de relacionamento. E esse teu network, ele vai ganhando conotações. Então, tem que ter um network de um nível gerencial. Na sequência, eu preciso ter um network para eu poder atuar nas organizações e talvez acelerar essa questão da previdência, né, da minha previdência, da gestão do meu tempo, dos meus ganhos, dos projetos mais complexos. Eu tenho que ter um network no C-level, né? Então, que já é uma posição diretor e tudo mais. Ok, eu não vou conseguir chegar no C-level aqui se eu não tiver uma experiência de como é que eu lido com o gerencial. Então, esse gerencial pode me levar a ter contato com o C-level. Esse C-level, se eu tenho contato com o C-level, ele certamente alavanca e acelera aquilo que diz respeito à minha previdência ou à minha remuneração. Por quê? Se eu trato com o C-level, isso estabelece um nível de remuneração e reconhecimento que eu tenho no mercado. Se eu estou com nível gerencial, de novo estabelece um nível de remuneração e de reconhecimento. Então, vejam que a posição onde eu estou me relacionando vai determinando as posições que eu posso ocupar em razão dos problemas que eu vou tratar. Então, a pós-graduação, a pergunta aqui seria: onde que ela contribui, né? Ela contribui em que aspectos onde você vai ser uma referência, um especialista? Para eu ser um especialista, eu vou ter que estar numa pós-graduação que seja uma referência naquele tema, mas não basta ser uma referência no tema, eu preciso saber quem são aqueles que estão dentro do programa. Então, eu não posso me colocar na situação mais em que eu sou entrevistado pelo coordenador do programa, e que ele vai dizer: olha, temos vários candidatos, vamos avaliar, eu te dou uma resposta depois. Eu sempre recomendo, quando ele disser isso, você diz: ok, mas antes de finalizar, me fala um pouco quem são os participantes nos últimos 5 anos, né, os profissionais que participaram do programa, onde eles estavam quando eles entraram e onde eles estão quando finalizou e onde eles estão hoje. Quer dizer, aí você passa a entrevistar e vocês vão perceber que muda a relação com o coordenador do curso. Ele sai daquela posição de dominância, dá uma suadinha e diz: olha, não, deixa eu ver, você tem que entender. Você fala: não, ok, vamos conversar. Que essa mudança, eu não posso simplesmente ir lá e receber uma venda, porque eles estão vendendo o programa, né? Mas como o Maida observou antes, eu não quero a publicidade só, eu quero ver a efetividade, o que foram as entregas, o que concretizou. A gente aqui no Brasil, não é muito comum isso, mas se a gente entrar nos programas europeus e americanos, você vai ver que eles têm uma estatística dizendo qual era a remuneração média, os cargos e as empresas que os profissionais estavam quando entraram, qual era a remuneração, as empresas e os cargos que eles estavam quando terminou o curso e 2 anos depois, 5 anos depois. Porque é esse aspecto que eu preciso. Eu não posso me colocar na situação só
de ser entrevistado, né? De estar sujeito à situação. Eu preciso ser sujeito na situação. Então, vejam que quando eu começo a construir esse quadro, eu começo a observar que não é suficiente só fazer uma especialização, uma pós-graduação. Eu preciso saber onde, se ela me dá a credencial que eu preciso, se o programa efetivamente me qualifica para ser esse profissional que muda o meu patamar na organização. E aí vem uma decisão, né, que muitas vezes eu converso com os meus orientantes de doutorado, de mestrado, de MBA, que o teu trabalho de conclusão não é um trabalho para você ter o título, precisa ser um trabalho que te torna uma referência naquele assunto, porque você vai sofrer, assim, né? Um amigo meu, um colega meu da Universidade Federal de Santa Maria diz, sangue, suor e lágrimas, né? Então, assim, vai doer. Se for fácil esse trabalho, ele não vai me garantir essa consistência, esse diferencial meu no mercado. Mas não adianta, e muitas vezes é uma luta, né? O profissional faz o trabalho para poder ter o diploma, mas ele fica sem... quando vai para a organização, você é mais um que aquele diploma. E tem alguns, né, que vão com um trabalho tão diferenciado que o trabalho de conclusão deles vira uma referência deles na organização, e eu já tive vários casos em que esses alunos fizeram um mestrado profissional ou um doutorado, chegam na organização e eles passam a ser uma referência de consulta naquele tema. Começam a falar na empresa, começam a abrir uma agenda. Porque eu entendi que não é só o programa em si, ele tem que necessariamente ter uma contribuição forte para outros objetivos em outras dimensões. Quando isso acontece, eu começo a ter uma economia de tempo. Outro aspecto, por exemplo, eu comentei, olha, eu quero ter aqui durante o mestrado, algumas universidades, né, elas vão pedir que você domine pelo menos 2 idiomas estrangeiros, né? E aí eu posso dizer, olha, o inglês, e aí algumas delas já falam assim, olha, o inglês é requisito básico, e mais um. Então, quando eles fazem esse requerimento, o que eu posso dizer? Que todo o material que eu tenho da pós-graduação, os livros, artigos que eu vou ler, eu já vou adquirir isso no idioma que eu quero desenvolver. Então, durante o curso de pós-graduação, eu vou estar lendo, vou estar ouvindo, né? Eu vou comprar um livro do Kotler, eu já vou comprar o livro dele no inglês, né? Preciso, em francês, vou comprar, né, um livro em francês, vou assistir o filme com legenda em inglês. Quer dizer, eu começo a botar, mesmo os meus momentos de lazer, eu estou inserindo alguns objetivos. Então, eu posso colocar, eu gosto de filmes, então, um objetivo meu é assistir os indicados ao Oscar. O que eu vou fazer? Eu vou assistir esses filmes, talvez eu assista no idioma, né, original dele, que eu estou querendo desenvolver, com legenda em português. Depois de assistir a primeira vez, eu assisto uma segunda vez, ele no idioma original, com legenda em inglês. Na terceira vez, eu boto sem legenda. Quer dizer, uma atividade de lazer que está contribuindo para um objetivo. Com minha pós-graduação, que era a titulação, está contribuindo para construir um network, para me posicionar como uma referência naquele tema que eu estou estudando na minha organização, e, além disso, os materiais eu vou ler no outro idioma. Então, um curso de pós-graduação que contribui fortemente para vários objetivos. Do contrário... Marcos, só fazer aqui um comentário. Está me interrompendo, senão eu pego a velocidade aqui. Primeiro que é um privilégio, a gente discute. É um privilégio, é um privilégio. Né? Quando a gente fala que a gente aprende, eu também estou aqui aprendendo, mas eu queria aproveitar que está bem complexo esse desenho, bem complexo, porque ele tem vários componentes para dizer por que o Balance Scorecard ele é importante nesse trajeto. Porque se você não tiver em cada flechinha dessa que o Marcos desenhou, os indicadores que te permitam saber se você está avançando para isso, então vamos pegar aqui, na memória de todo mundo, o exemplo que o Marcos deu, que para eu me formar mais na língua, eu vou assistir filmes. Quantos filmes eu estou assistindo? Com que frequência? Se eu quero, ele desenhou aqui a setinha, eu preciso ter network C-level. Com quantos caras desse nível eu estou falando? Então, Marcos, o teu exercício, quanto mais complexo ele é, mais ele ilustra de como você, achando os indicadores para cada setinha, vai te permitir saber se você está caminhando para aquilo que você quer. Desculpa te interromper, Marcos. Ótimo. Mas legal, assim,
vai trazendo alguns pontos que algumas vezes a gente vai tomando o caminho e vai faltando. Tem uma recomendação que cada um desses objetivos, eles têm que ser um objetivo mais macro, que a gente aplica aquele conceito, não sei se vocês conhecem, do 5W, 2H. Então, eu pergunto, por quê? Quando, onde, como, quanto tempo, quanto custa? E quem? Né? Quando eu faço essa pergunta do 5W, 2H, eu estou desdobrando, eu estou perguntando a pós-graduação. Por que a pós-graduação? Onde? Quando? Né? Quando que eu começo, quando eu termino? Quem que é relevante para mim, né? Em termos do corpo docente e também do corpo discente, quem serão os meus colegas lá? Os colegas que estarão lá, e eu estava com o executivo e ele acabou entrando num programa como esse, eu perguntei, descreve para mim os 40 colegas seus. Ele falou, poxa, 35 tem uma posição abaixo da minha, tem 3 uma posição igual a minha, 2 acima. E aí, como é a discussão? Ele falou, cara, eu acabo tendo que falar para eles porque o pessoal não captura na essência. Eu falei, exato, só que na medida que eu tenho de falar para os demais e trabalhar com os demais, é legal porque eu instruo eles, mas eu não me desafio, né? O ideal seria que ele tivesse, dos 40, 30 colegas, uma posição superior a dele, porque aí ele teria que trabalhar forte para poder dar conta de uma discussão que não é a discussão que ele está habituado. Então, esse 5W2H me ajuda a fazer isso. Um ponto do objetivo do Bell Scorecard, e que aí é importante a gente tomar atenção nesse aspecto de ser sujeito, né? É que eu não posso colocar assim, ser promovido a gerente. Então, eu coloco no meu objetivo de curto prazo, ser promovido a gerente. A pergunta que a gente faz é, o quanto que ser promovido a gerente depende de você e depende de outros? Assim, não, eu vou me esforçar. Ok, mas a decisão depende de quanto de você e dos outros? Tá, 80% depende do meu chefe, né? Dele me indicar. Ok, então esse é um objetivo que não é seu, né? Passou a ser o objetivo dele. E se você disser para ele assim, olha, Maida, o teu objetivo agora é me promover. O Maida vai dizer, tá, mas por que eu vou pegar esse objetivo para mim? Aí a minha resposta para o Maida é assim, Maida, esse objetivo é meu. Como ele é meu, eu faço o que eu quero, eu dou de presente para você. Agora a obrigação sua é arrumar um jeito de me promover, que não é o melhor cenário. O outro aspecto é reunir as condições e competências necessárias para ser o principal candidato à gerência. Ops, aí quanto depende de você? Grande parte de mim, uma parte pequena de outros, né? De oportunidade de curso, de formação, mas grande parte de reunir as condições está no meu controle, eu tenho mais controle, aí depende de mim. Isso vai dar trabalho. Por isso que chama trabalho também, né? Realmente dá trabalho, né? Porque vai exigir algum esforço. E todo desafio, todo processo de crescimento e desenvolvimento exige um esforço. Então, quanto mais fácil está sendo para mim o pós-graduação, menos provavelmente eu vou ter de benefício desse programa lá na frente. Quanto mais ele me desafia, quanto mais ele me exige, que é aquela coisa gostosa, a gente reclama daquele professor que dá 400 páginas por semana para ler. Mas quando a gente se obriga a ler e ele cobra, depois a gente passa, olha, talvez tenha sido, né, o mais importante para mim do que aquele camarada lá que a gente batia papo e que eu saí de lá e falei, poxa, se era para ficar 3, 4 horas batendo papo aqui, eu podia ficar com a minha família, podia tomando um shopping, que tinha outras coisas aqui que eu poderia estar fazendo e que eu abdiquei para fazer isso. Então, a ação tem que ser tão importante ou mais importante do que aquilo que eu estou abdicando de fazer. Bom, são aqui, é um conjunto aqui, então, quase que da ideia do Balance Scorecard. A sugestão era a gente fazer um exercício, não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas fazer um exercício aqui, se a gente quisesse pensar, né, alguma situação, que alguém quisesse trazer algum caso, a gente podia olhar e dizer, olha, como é que a gente organiza, como é que seriam algumas dicas aqui para organizar esse objetivo, olhando, né, esse quadro de curto, médio e longo prazo, o que diz respeito ao que é necessário em termos de conhecimento e recurso, né, formação, para dar garantias de que aquela posição que eu vou ocupar, aquela ação em que eu vou me desenvolver, eu tenha a bagagem suficiente para fazer aquilo de uma maneira que me posicione melhor no mercado de acordo com o mercado que eu estou atuando, segundo a proposta de valor que a gente viu lá no Canvas. Agora, se eu tivesse que dizer, né, finalmente,
toda essa estrutura, ela tem que ter um porquê, tem que ter uma razão, e a razão está no pessoal. Isso que dá sentido, né? Quando a gente chega em casa, às vezes cansado, estressante, um dia de trabalho intenso, ou um trabalho em casa, e as coisas não deram certo, e eu até estava, né, conversando com um profissional hoje, e dizia, poxa, eu me preparei, queria muito objetivo, fiz o que era, entendi que era necessário, e de repente veio um não, porque teve uma escolha diferente, né? E ok, vai acontecer isso na carreira, né? A certeza que a gente tem de carreira é que há frustrações. A questão é como é que eu reajo em relação a isso. E aí comentava dizendo, eu entendi o que estava faltando, e eu estou trabalhando fortemente nisso. Esse movimento, né, de superar essa sensação de frustração e buscar recurso, isso é algo, por exemplo, que dá para contar numa entrevista, né, e o executivo que está profissional, quem está entrevistando, vai dizer, poxa, é um profissional que eu quero, porque a certeza que eu tenho é que terão tropeços, né? Tem aqueles que vão ficar se lamuriando, né, que vão perguntar o que aconteceu, né, Maida? E aqueles que vão fazer acontecer. Então, são alguns exemplos práticos, né, que a gente pode estar inserindo no nosso Bell Scorecard, colocando que tem que ter um sentido. Então, trabalhei o dia inteiro, foi estressante, não foi legal com o meu gestor, com o meu cliente, eu chego em casa e digo, para que tudo isso? Aí eu olho o meu Bell Scorecard e tem um para quê ali, que é aspecto pessoal, família, social, e que dá sentido, né, para aquilo que eu desejo na minha vida. Então, esse para quê aqui, esse para que eu faço tudo isso, tem que estar no lado dessa coluna do pessoal. E ela tem que ser assim, muito, muito, muito relevante para mim, de maneira que no outro dia eu faço uma boa noite de sono, às vezes não tão boa, no outro dia eu levanto e vamos em frente, né? Mais um dia, vamos lá, porque tem uma razão, né, de tudo isso que eu estou fazendo. Alguma observação? A gente avança um pouco e depois volta. Bom, deixa eu avançar um pouquinho enquanto vocês pensam as perguntas aí, e aí depois a gente pode até... Acho que o Roberto levantou a mão. Opa, diga lá, Roberto. Está fechado o microfone, Roberto. Dentro do objetivo que você estava desenhando, eu não sei se é correto falar isso ou não, mas o salário não é um objetivo? O salário, ele é resultado. A gente sempre diz o seguinte, o salário é consequência. Então, ele é a consequência da ação que eu fiz, né? Então, por isso que ele está muito na linha do resultado. Então, eu vou colocar a remuneração, que eu coloco previdência. Se eu preciso ter um recurso suficiente para dar conta da minha família e sobrar ainda um excedente para eu fazer uma reserva. Que aí o que o Maida disse, quanto que eu estou ganhando, quanto que eu estou gastando, o que sobra. E aí você pode dizer o seguinte, com essa formação, isso me dá as credenciais suficientes para eu aspirar a uma posição ou uma atividade nova que tem uma remuneração maior. E aí eu vou fazer a ação. Como consequência, eu tenho a remuneração. Tendo uma remuneração maior, se eu não tiver um objetivo para ela, ela vai escorrer pelas mãos. Então, o meu objetivo é a previdência. Logo, se o meu objetivo é assegurar a minha previdência, e eu preciso, para essa previdência, por exemplo, preciso ter, vamos lá, X mil reais. Bom, se eu quero ter X mil reais quando eu me aposentar e faltam 10 anos, são 120 meses. Para ter, X mil reais, eu preciso ter um 120º, né, a cada mês. Então, vamos lá, eu vou pegar um número redondo, eu tenho que ter 120x, né, quando eu me aposentar. Então, todo mês eu tenho que guardar um X. E aí eu vou me perguntar, surgiu aquele convite, né, dos amigos para ir para um lugar legal, resort, só que se eu for para lá, vou gastar 3x, além do que eu poderia. Então, bom, dos 120 meses, vai ou pôr para 123, ou eu declino disso, ou eu acho um jeito de compensar, né? Vou fazer um bico lá, uma outra atividade, vou cortar alguma coisa para permitir que a conta feche. Então, veja que mesmo essa remuneração, essa previdência que você quer, em razão do salário que você tem, você precisa estabelecer um objetivo, você precisa controlar, você precisa monitorar. Eu preciso economizar todo mês um X para poder ter 120x quando eu aposentar daqui a 10 anos. E aí, no final do mês, eu vou me fazer a pergunta, eu vou gastar ou não vou gastar? Eu vou
né? E aí, no aspecto pessoal, eu sempre pergunto assim, eu vou trocar de carro ou vou reformar a cozinha? Se você é casado, reforma a cozinha. Não se trocar de carro, vem depois, né? Assim, porque aí você precisa ter assim, eu quero ser feliz, né? Então, você precisa fazer escolhas aqui, algumas escolhas são fáceis, né? Mas é isso, como o Maida comentou. Então, o salário... Uma coisa relevante também, viu, Marcos, é que você vai tocando, o exercício do Marcos ele mostrou essa relação. Lembra lá na teoria da balança scorecard que uma das partes era financeira. Então, se você tem os seus indicadores financeiros, o teu propósito de salário ele tem que estar em linha com aquilo. Não adianta você ter os indicadores financeiros que exigem o X, vamos botar lá o Marcos, deu o exemplo do X, você sabe que você tem que trabalhar num salário que dê pelo menos aquilo, porque senão você não, ou você mexe lá naquele indicador para reduzir, ou você mexe aqui. Então, o salário em si, ele sozinho, ele é difícil você dizer quanto que é. Depende da sua capacidade de poupar, depende de quanto você acumulou de conhecimento para fazer com que isso valha mais na sua negociação. O salário, os indicadores sozinhos, às vezes, eles não te dão a visão do todo. E por isso que o visual, nas empresas são uma sala, o Marcos deu o exemplo do painel, é você olhar todos os indicadores para saber como é que uma decisão impacta em cada um deles, porque tomar uma decisão entre comprar um carro ou uma cozinha, ele vai impactar em outro indicador do seu balanço scorecard. Ele vai impactar. Então, essa jogada e olhando toda a complexidade daquelas setinhas do Marcos é que vai te ajudar a tomar a melhor decisão, sabendo que você tem um propósito maior lá na frente. Acho que esse é o conceito. Ele é menos burocrático e mais pragmático, eu diria até para você. Ele é menos burocrático e mais pragmático. Talvez fazer um exemplo pessoal meu, né? Eu queria fazer um MBA, estava no banco, queria fazer um MBA internacional, só que era uma grana, né? Bem pesado, tá falando aí quase $100.000, né? Entre curso, viagem, material. E a pergunta era, poxa, se eu fizer isso, eu vou comprometer muito essa minha previdência. Pô, quem que pode me patrocinar? O banco. Agora, por que eles fariam isso? Né? E a pergunta foi, por que eles fariam isso? Por que o meu diretor tomaria a decisão? E aí foi um ano trabalhando naquilo que daria condições para que ele pudesse decidir. No final, eu consegui uma parte bem significativa do programa. E isso ajudou, claro, eu não comprometi tanto a minha previdência, a minha economia lá, e eu consegui um forte patrocínio. Tem outros casos que às vezes você pode pensar, bom, mas está sobrando aqui $100.000, eu não tenho muito o que fazer com eles, vou fazer um curso fora. Bom, não era bem o caso aqui. O outro foi quando eu decidi sair e fazer uma transição de carreira, né? Sair da área de negócios e entrar na área de gestão de pessoas. E aí tem algumas opções. Eu precisava de uma credencial muito forte. Então, a credencial em gestão de pessoas, você tem 3 universidades que são referência, né? São as melhores do Brasil. Você tem a USP, a URGS e a GV em administração. Bom, a URGS está no sul, né? Mas está muito longe. Então, ficou GV e USP aqui. Só que eu tinha saído da organização. Para sair da organização, eu tinha deixado de ter remuneração. Portanto, a credencial de ambas é excelente. A rede de relacionamento é fantástica, né? Tem escola de negócio da GV, tem escola de negócio da FEA lá, que é a FIA. Só que aí a decisão vai ter que ser USP, porque ali eu consigo, né, ter um processo de subsídio, né, porque é pública. Só que exige um outro nível de discussão. Se fosse GV, eu tinha minha carreira executiva como credencial, né? Para a FEA, isso não tinha muita relação, porque eu estava em projeção de pessoas. E aí, de novo, foi quase 6 meses, 1 ano, se preparando, e a pergunta era essa, por que para eles seria interessante ter alguém da área de negócio dentro do programa? Então, se preparar para essas questões, né, no teu Balance Scorecard, você vai colocando, eu preciso ter contato, quem são os contatos? Eu preciso me preparar em quê? Né? Qual é a área? O que é interessante para eles? Então, vai organizando. Isso, você vai olhando para o teu Balance Scorecard e vai percebendo que traz o grau de realização, não compromete outros aspectos também financeiros. Então, essa organização. Mas, resumindo, né, Roberto, que a sua pergunta ela suscitou uma discussão toda,
no Balance Scorecard, o salário ele é consequência. Ele é uma consequência das tuas ações, né? Você não pode pensar ele como objetivo. Se eu pensar como objetivo, eu fico um pouco cego buscando aquilo e não me dou conta que ele depende de outros fatores, né? Então, eu tenho que trabalhar os fatores que como consequência, me levem a ter uma remuneração maior. Você tem a tua empresa, né? Claro que você quer pagar o melhor salário possível para as pessoas. Agora, o que te leva a tomar uma decisão para um e para outro, né? São algumas ações que eles tomam e não é porque ele chega assim, Roberto, sabe o que é? Eu agora resolvi trocar de apartamento e a minha prestação subiu 2.000. Eu preciso de um aumento aqui de 2.000 porque preciso pagar a minha conta. Aí você vai lá, poxa, né? Então, funciona esse ponto aqui. Tem uma regra de ouro aqui que a gente sempre recomenda, e o Mayra trouxe isso, que isso é um processo dinâmico. Eu tenho que estar me fazendo algumas perguntas. Essa regra de ouro, ela diz que quando eu for fazer os meus objetivos, eu devo buscar os meus objetivos, né? Aquilo que me realiza, mas eu tenho que considerar aqui algumas questões. Então, eu trouxe uma imagem que mostra isso. Tem aquilo que eu desejo, né? Tem aquilo que a realidade me permite, tem aquilo que os meus valores determinam. Quando eu abdico ou eu não dou atenção para um desses fatores, tem uma consequência. Por exemplo, se eu olho aquilo que eu quero e o que os meus valores permitem, mas que a realidade não é coerente, né? A realidade não está trabalhando a favor daquilo, eu vou me frustrar. Por outro lado, se eu trabalho aquilo que eu quero para mim, a realidade me permite, mas isso não atende aquilo que são os valores pessoais que eu tenho, eu vou fazer transgressão, isso vai cobrar um preço lá na frente. Por outro lado, se a realidade me permite, os meus valores também, mas não é o que eu quero, angústia e decepção. Né? Então, brinco, olha, tem lá os pais lá do jovem, tem uma feira, né? 4 da manhã eles estão lá na feira, porque às 2h30 eles foram para a GESP. Os valores deles dizem, poxa, é um trabalho, é legal fazer isso. A realidade permite porque ele vai herdar a banda do pai dele. Mas é o que ele quer para ele? Se não é o que ele quer, isso no tempo vai ter essa decepção, podia ter feito outra coisa. Por outro lado, eu desejo muito fazer um programa internacional, os meus valores, né, condizem com isso, mas eu não falo o idioma, a realidade não permite. Então, se eu insistir nisso, eu vou chegar lá fora e vou me frustrar, porque eu não vou conseguir dar conta daquilo. Por outro lado, se os valores, né, é algo que eu desejo, crescer numa organização, a realidade permite, mas aquela organização faz coisas, né, qualquer coisa, né, vale, aí vai acontecer, né, uma certa transgressão. Tem alguns aspectos que são simples aqui. O que eu desejo, normalmente, é aquilo que me realiza, o que eu estou buscando, que é o meu sonho, que está muito presente, né? A gente tem um controle, a gente conhece mais. A realidade está aí, né? Ela se impõe, a gente conhece, a gente tem que buscar alternativas, mas ela se impõe. A questão dos valores é que a gente sempre se pergunta, e o Joel Barker, quando ele trabalha com o conceito de visão, de sonho e ação, ele sempre traz esse aspecto dizendo, agora, pensa nos valores. Os valores, eles são aquela proteção que você tem numa ponte, né, que vai para Santos lá, que tem lá 500 metros caindo para baixo lá, é aquela ponte. Ela inibe algumas liberdades. Você não pode fazer o que você quiser naquela pista. Ela te traz algum cerceamento, né, uma cerca da liberdade. Entretanto, ela faz isso de maneira a assegurar que você não cometa, né, algo que comprometa demais a tua vida, a tua carreira. No caso ali, a tua vida, ela vai, ao chegar ali perto, ela vai, né, te dar um obstáculo, ela vai te manter na pista. Então, os valores são essa cerca, né, esse guarda-reio que te protege de um risco muito grande se você transgredir aquela fronteira. E um ponto que a gente sempre se pergunta agora, como é que eu tenho uma dimensão da totalidade dos meus valores? Eu uso uma técnica bem simples, né, que é fazer uma pergunta. Imagina só, né, o Roberto está aqui, está com a gente, fez uma pergunta antes ali, né, e eu vou pegar o Roberto aqui de exemplo. Assim, Roberto, imagina que você vai ter uma homenagem, vai ser aquela placa de prata maravilhosa em sua homenagem. E nessa placa
decidiu-se que terão 3 frases. E cada uma das frases vai ser escrita por um representante das tuas relações. A primeira frase será alguém da tua família, tua esposa, teus filhos, que vai escrever a primeira frase. A segunda frase é um representante dos teus amigos, né? Um amigo seu que representa os demais vai escrever uma frase sobre você. E a terceira frase é de pessoas com as quais você trabalhou. Escreve para a gente quais são as frases que você gostaria que fossem escritas, né, daqui a 10, 15 anos, nessa placa. Então, imagina, né, vamos pensar nós aqui, a gente está aqui e a primeira frase é da nossa esposa, né, do nosso esposo. E a gente pensa assim, que frase que eu gostaria que ela escrevesse? Bom, essa frase que ela vai escrever, daqui a 10, 15 anos, ela está sendo construída hoje com a decisão que a gente vai tomar depois do evento aqui, né? Se a gente decidir ir para um happy hour até as 4, 5 da manhã, ela indica uma construção de frases. Se a gente resolver convidar a esposa, né, o marido para jantar, uma boa taça de vinho, um lugar bem legal, vai também construindo a frase. Bom, então esses são os valores, né? Que frase que eu estou construindo na medida em que eu decido essa ou aquela ação em relação à minha família, os meus amigos e as pessoas com as quais eu trabalho. Ter essa reação com as pessoas que eu trabalho determinaria que frase que eles escreveriam sobre mim lá no futuro. Então, aqui que eu diria para vocês que esse campo dos valores, a gente pode pensar em termos dessas frases que vão ser colocadas nessa placa, que vai ser pública, desses 3 representantes. E aí, todo dia que eu olho o que eu quero, a realidade me permite, o que eu coloco no Best Scorecard, né, a ação que eu vou tomar, ela vai sendo determinada por essas 3 frases, né, que eu desejaria que fosse escrito lá na frente. Na realidade, você está fazendo o exercício do Merlin aí, né, Marcos? Você foi lá na frente e você definiu para essa categoria o que você queria que tivesse lá na frente. Então, você vê, mais uma vez, a gente traz na prática um pouco da teoria que a gente compartilhou aqui. Sensacional. Bom, de forma geral, a ideia era trazer essa visão, né, mais organizada de como é que eu posso usar uma ferramenta que ela é importante nas organizações, que tem assegurado um grau bastante superior de consecução das estratégias para dentro de carreira. Eu tenho usado muito isso com profissionais em vários momentos da carreira. E é interessante o quanto que faz uma grande diferença a partir do momento em que eles percebem que quando eu estabeleço essas ações e eu atuo trabalhando nelas, o futuro acontece muito antes do que eu previa. Então, em algum momento, o meu longo prazo se tornou médio, o meu médio se tornou curto. Mesmo porque também, com o tempo, à medida que eu faço a consecução do curto, eu vou me aproximando do médio. O médio vai se transformando curto, o longo vai se transformando médio, e eu vou estabelecendo outros objetivos, né, com prazo maior. Marcos Maida, muito obrigada, que aula, que incrível. E a ideia era essa, quer dizer, realmente trazer conteúdo, mas também provocação, né? Provocação para a gente pensar e se preparar para o nosso próximo encontro, que está previsto para janeiro, como eu já falei. Oceano Azul, acompanha aí através da página da paróquia no Facebook e também comunicações que a gente vem a fazer, para que a gente possa começar o ano aí com um plano estratégico baseado em ferramentas, em conceitos que são super práticos e ajudam a nos guiar, né? A criar o nosso repertório, entender o que a gente está priorizando nesse momento. E eu acho que a gente poderia já, né, aí, encaminhar para o nosso encerramento. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, eu não vi mais nenhuma mãozinha levantada aí, mas de qualquer maneira também, vocês, através das redes sociais, vocês conseguem chegar até a gente, né, e aí a gente consegue também endereçar essas perguntas. Agradeço a participação e queria só encerrar com a nossa oração de fechamento, para coroar esse encontro, essa oportunidade de estarmos aqui juntos novamente. Então, meu Senhor e meu Deus, te damos graças pelas inspirações, decisões e bons propósitos que nos destes a conhecer neste encontro. Amém. Mais uma vez, muito obrigada. Tenham uma boa noite. A gente se encontra, então, em janeiro, no retorno dos nossos encontros do Projeto Carreira. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos e boas festas de muita paz e muita bênção.
Tchau. Boa noite, felicidades aí. Qualquer pergunta que vocês tiverem, como a Ana disse, caminhe para a gente aí. A gente tem o WhatsApp do projeto, tem lá no LinkedIn também, caminhe que a gente vai dando um retorno. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez, viu, gente? Muito bom, muito útil. Obrigado, Roberto.